Glória a Deus por isso. Eu queria pedir para vocês abrirem Colossenses 1. Eu vou ler a partir do 3. Colossenses 1, a partir do 3. Amém? Vou começar a leitura. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui é apaixonado pela palavra do Senhor? Amém. Ele nos resgatou. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. E só para a gente iniciar, né? Esse ano o nosso tema é... E aí? Você está sabendo qual é a boa? Como vocês sabem, todos os anos a gente busca trabalhar no nosso congresso, na nossa conferência, de acordo com o tema da igreja. Então, esse ano o nosso tema é as boas novas. E aí a gente deixou essa pergunta, fizemos várias coisas no decorrer da divulgação para realmente deixar essa curiosidade nas pessoas. Qual é a boa? E nós que estamos aqui nessa noite sabemos quem é a boa. É Jesus Cristo. Aleluia. Ele que é a boa notícia. E aqui nessa carta que Paulo escreveu quando ele estava preso lá em Roma, e eu achei interessante porque ele já inicia, né, essa carta, onde eu comecei a ler aqui, falando que ele estava orando por aquele povo. E quando a gente vai estudar, entender, conhecer da carta, a gente vê que Paulo nem sequer conhecia aquele povo, ele não conhecia aquela igreja, e ainda assim, como servo de Cristo, como ministro de Cristo, ele se colocou em posição de oração por um povo que ele nem sequer conhecia. E isso já é um ponto importante nas nossas vidas como servos de Deus. Será que nós temos orado por aquele que nós nem conhecemos? Ou a gente só tem se apegado a orar e buscar aqueles que nós conhecemos? Esse não é o ponto da mensagem de hoje, mas enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo falou comigo em relação a isso. Então, fica aí, reflete com você mesmo, assim como eu vou refletir dentro do meu coração. Será que a gente tem orado por aqueles irmãos que hoje lá estão sendo perseguidos e nós nem conhecemos, nós nem sabemos, e eles estão lá proclamando e muitas vezes morrendo pelo nome de Jesus? E Paulo, ele escreve essa carta porque ele conhecia de ouvir falar e ele sabia que aquele povo era, sim, um povo fiel. Tinha sido um povo que estava buscando viver a verdade do Senhor, viver a sua palavra, só que eles estavam passando por alguns momentos de pressão. E essas pressões talvez estavam querendo desanimar. E Paulo, ele fala que ele escreve essa carta para encorajá-los, para dar coragem para que eles não viessem parar, para que eles viessem prosseguir, proclamando o Evangelho
a toda criatura. E para dar início em relação à ministração, aquilo que o Senhor falou ao meu coração sobre esse congresso, nossa, não é fácil pregar, né, gente? É muito nervosismo. Parece que todas as vezes é a primeira vez. Mas eu estava orando e eu falei, Senhor, tá bom, qual é a boa? Nós sabemos que a boa é Jesus Cristo. Mas e aí, o que mais? E o Espírito Santo, ele reafirmava no meu coração. E é o suficiente. E é o suficiente. Não existe grandes explicações. O Espírito Santo falava ao meu coração, a boa notícia é o que está escrito lá em Isaías, que um menino nasceu. Um menino nasceu, ele reinou na terra como homem, e ele morreu, e ele ressuscitou, e ele prometeu que vai voltar para buscar a tua igreja. Então, meu irmão, nós que estamos aqui nessa noite, que nós possamos se apegar a essa promessa, porque ela é o suficiente. Ela é única, ela é eficaz. E nós que somos chamados, né, para proclamar o evangelho, que nós temos que ter a ciência de que isso basta. De que isso basta. Eu estava orando e falando, Senhor, obrigada, porque nós podemos, mais uma vez, abrir essas portas para declarar que o teu nome é santo, para declarar que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Ainda, meu irmão, que a gente não tivesse conseguido fazer camiseta, ensaiar um louvor novo, fazer uma decoração, ainda assim a gente ia poder abrir essas portas e declarar que o nosso Senhor é santo, que Ele é digno, que Ele é verdadeiro, que Ele é único. Nós cantamos aqui nessa noite que Ele é santo, 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 e que esse seja o louvor dos nossos lábios. Que essa seja a canção da nossa vida, declarar que o nosso Senhor é santo. Porque você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com a boa notícia? Tem tudo a ver, porque onde você chega, a boa notícia ela precisa chegar também. Porque é um filho de Deus que está naquele lugar. Então, os filhos de Deus, eles declaram, aonde eles entram, aonde eles pisam, que ali existe uma boa notícia, ali existe salvação, ali existe cura, existe transformação. Ainda que você não possa ver a cura física, o Senhor nos prometeu a cura eterna, nos prometeu que nós vamos reinar com Ele para sempre, meu irmão. Eu estava esses dias lendo e vendo quando na palavra do Senhor diz, olha, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu. E às vezes você está esperando vencer aqui. E a nossa vitória, ela não está aqui. Aqui você vai ouvir muitos nãos. Aqui eu vou ouvir muitos nãos. Aqui eu vou me desanimar. Aqui eu posso até chorar. Aqui eu posso até sofrer. Mas o meu Jesus, ele já venceu. A boa notícia que nós temos que entregar para as pessoas, e é o que o Espírito Santo quer falar para nós nessa noite, é, ainda que aquele seu sonho que você julga ser o maior sonho da sua vida não aconteça, ainda que não haja a cura física que você está orando, ainda que não haja a melhor porta de emprego, o melhor casamento, nada daquilo que você programou, ainda assim existe um Deus que é todo poderoso. Ainda assim existe um Deus que nos prometeu a vida eterna. E é Ele que está aqui nessa noite. E é Ele que está em nós. Quando nós proclamamos as boas novas com as nossas vidas, nós temos que declarar e que as pessoas, para que as pessoas vejam, Senhor, ainda que as coisas não estejam acontecendo como eu acho que tem que acontecer, eu vou continuar declarando que o Senhor é a boa notícia, a maravilhosa notícia. Que quando o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor aqui, como nós lemos, Ele nos trouxe a redenção, o perdão dos nossos pecados. Meu irmão, você é perdoado em nome de Jesus. Nós somos perdoados. Se você der uma olhada ali na decoração, tem várias frases ali a respeito do nosso Cristo. E uma que, quando eu vi, eu gostei bastante, é: temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Nós buscamos ter paz nos nossos sonhos, ter paz no nosso trabalho. Nós buscamos ter paz em todas as áreas da nossa vida. Mas será que nós conseguimos entender a grandeza, que é ter paz com o nosso Deus? Que é ter um lugar reservado no coração do nosso Senhor? Que um Deus que não
não devia nada, que não precisava de nada, ainda assim Ele escolheu morrer por nós, ressuscitar e prometeu que vai vir nos buscar. A boa notícia, ela é muito valiosa para quem reconhece que é um necessitado. Nós somos necessitados. Necessitados que essa notícia ela seja proclamada, ela seja vivida. E o livro de Colossenses, ele vai falar muito sobre Jesus ser a cabeça. Efésios vai falar bastante sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, sobre o corpo. E Colossenses, ele é um livro que vai deixar claro que Jesus Cristo é. Ele é. Ele é o cabeça da igreja. E aí eu estava pensando, meu Deus, não tem como o corpo estar ajustado, o corpo estar funcionando, se a gente não entender que Jesus Cristo que é a cabeça desse corpo. E para a gente entender que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo, só existe um caminho, a palavra do Senhor. Só existe uma verdade. Só existe um Senhor. E é até difícil, não só pelo nervosismo, mas também porque o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele cura, Ele nos cura, Ele cura o nosso interior. Na segunda-feira eu estava aqui orando e eu chorei, e talvez chorei por várias questões, mas assim, algo que o Espírito Santo ele tratou comigo em uma simples oração que eu fiz ali no cantinho, sozinha, sem ninguém ouvir, somente falando com meu Deus. E nessa oração eu falava, Senhor, me perdoa. Só me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu tenho me apegado e realmente não tenho nem vergonha de dizer isso. Eu tenho me apegado a coisas que eu quero ter, mas eu não preciso de mais nada. Não tem nada que você possa falar assim para mim hoje. Eu preciso disso para viver. O que você precisa para viver está dentro de você. O que nós precisamos para viver está dentro de nós. Deus, o nosso Pai, Ele não nos deve nada. Nada. Pode até parecer grosseiro, estúpido, mas não é a grande verdade. Se você está servindo a Deus, esperando só o que Ele possa te oferecer, meu irmão, é só você olhar para a palavra e já ver que tudo que Ele tinha para te oferecer, Ele, de mais precioso, Ele já ofereceu, que é o Filho dEle. Quem aqui é pai, mãe? Nem eu que não sou mãe, eu não entrego a minha sobrinha, não. Nem a minha, mas eu não entrego. Oxi. Mas o nosso Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho e entregou por amor a nós. E que nós, como filhos e filhas de Deus, possamos entender como é maravilhoso. Meu irmão, se tem uma coisa que eu só gostaria de falar isso nessa noite, se eu pudesse falar só uma coisa, seria isso. É maravilhoso servir esse Deus. Sirva esse Deus com alegria nos nossos corações, de poder abrir essas portas, de poder sair nessa praça, de poder falar para as pessoas que nós temos um Deus vivo, um Deus que é todo poderoso, um Deus que não está mais preso naquela cruz, mas que ressuscitou. O seu Deus, Ele ressuscitou, o nosso Deus, Ele ressuscitou, e nós podemos sim pregar as boas novas em todo o tempo. Você prega as boas notícias quando você dá um abraço em alguém que está necessitado. Você prega a boa notícia quando você escuta alguém que está triste, que está desanimado com alguma coisa, e você nem procura conselhos da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento, mas você fala, olha, eu tenho um Jesus que pode transformar, que pode curar. Será que as pessoas elas têm visto em nós essa grande notícia? Será que as pessoas elas têm olhado para nós e reconhecido, ali tem algo diferente, ali tem algo que é maior, que é grandioso? Será que as pessoas conhecem esse nosso Deus? Ou será que Ele está escondido no nosso ego, nas nossas vontades, nos nossos sonhos, nos nossos desejos? Será que Deus está escondido nos meus sonhos? Será que Deus está escondido nas minhas vontades e se não acontecer do meu jeito, eu não posso mais ser alegre? Meu irmão, você tem alegria dentro de você.
A alegria do Espírito Santo de Deus. Então declare realmente que tudo é dele, tudo é para ele. Assim como o Lucas ministrou aqui na segunda-feira, tudo é do nosso Senhor. Tudo é do nosso Senhor. E nós temos sido abençoados por Deus. Deus, ele tem feito tantas coisas e nós nem merecíamos. Mas eu dou glória a Deus por essa igreja, eu dou glória a Deus por essa juventude, dou glória a Deus porque, apesar de todos os defeitos, que nós temos defeitos, que esse corpo de Cristo tem, nós estamos tentando. Nós estamos tentando. Nós estamos tentando não ser melhor do que ninguém. Nós não estamos tentando fazer algo para se aparecer. Não, nós estamos tentando se ajustar naquele que é perfeito. Naquele que é perfeito. E se você tem acompanhado os últimos cultos, as últimas ministrações, Deus, ele vem reforçando, o Senhor vem reforçando que é só Ele. Tudo é por Ele. Ele é o que basta. Ele é o suficiente. Será que o Senhor tem sido suficiente nas nossas vidas? Ou será que nós temos buscado tantas e tantas e tantas e tantas outras coisas? Que nessa noite nós possamos nos realmente entender que tudo o que nós devemos fazer é adorar em espírito, é adorar em verdade, é adorar o nosso Senhor de todo o nosso coração. Nós vemos aqui a Paulo agradecendo porque aquele povo continuava pregando o evangelho a toda criatura. Que nós também possamos continuar pregando todo o evangelho a toda criatura. E assim como foi dito ontem, eu até falei sobre isso. Às vezes até mesmo sem recurso. Às vezes até mesmo sem grandes possibilidades. Mas que nós possamos declarar com a nossa vida que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é grandioso, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é único, que Ele é fiel. E que não existe nada melhor do que poder abrir a nossa boca e declarar que o nosso Deus é santo. Hoje, será que nós tiramos 5 minutos do nosso dia para declarar, Senhor, Tu és santo? Será que nós temos realmente contemplado a majestade do nosso Senhor? Antes de pregar a boa notícia, será que nós temos vivido essa boa notícia? Será que nós temos vivido esse evangelho de perdão, de cura? E como eu já disse, e muitas das vezes não vai ser algo visível aos nossos olhos. Não vai ser algo que você talvez desejou, imaginou, sonhou e aconteceu. Mas será que nós entendemos que o nosso Senhor, Ele nos prometeu a vida eterna? Se você está aqui hoje pela primeira vez, esse Deus que nós cantamos aqui, que nós oramos, que agora nós estamos falando sobre Ele, é um Deus que prometeu e vai cumprir. É um Deus que prometeu e Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir. E nós estamos aqui e buscando viver para que essa promessa se cumpra. Que eu e você possa desejar, ter o desejo, o verdadeiro desejo, que essa boa notícia se espalhe e que toda língua confesse, que todo joelho se dobre diante daquele que é digno, que é santo, que é exaltado e que vai reinar para sempre. E um dos pontos que várias vezes já foi dito aqui, mas que é muito importante, é que a gente só vai conseguir conhecer esse Jesus se a gente conhecer, se a gente estudar, se a gente se aprofundar, se a gente tiver o desejo. Então, que o Espírito Santo nos encha do desejo que vem dele. Até o desejo de adorar, o desejo de ler a palavra vem do Espírito Santo de Deus. Até o desejo de buscar esse Deus vem dele mesmo. Então, que nós possamos ter posicionamento. Posicionamento. Como que a gente vai reinar com o Senhor que a gente nem conhece? Como que nós queremos viver com um Pai que a gente nem conhece? Como que a gente quer declarar santo, santo, santo?
Se aqui a gente não tem nem disposição, nem sequer para orar, nem sequer para ler a Bíblia, às vezes passa dias e dias e a gente não consegue meditar 5, 10 minutos na palavra do Senhor. Como que a boa notícia vai ser anunciada se nós que somos chamados filhos de Deus, que fomos libertos, que recebemos o perdão do nosso Pai, não conhecemos a esse Deus? Então que o Senhor ele possa nos encher de vontade de conhecer esse Senhor, de se aprofundar na Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de realmente tirar um tempo e ser desejoso em conhecer a palavra do Senhor. E que onde quer que você esteja, que eu esteja, a boa notícia ela seja anunciada através das nossas vidas. Que através da minha vida, que através da sua vida, as pessoas possam entender que tudo já está resolvido. Tudo já está resolvido. Aos seus olhos parece que não, aos meus olhos parece que não. Mas está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Em Cristo Jesus já está tudo certo. Mas, além de já estar tudo certo, o Senhor nem precisava. Mas Ele nos deu o privilégio de anunciar o Teu Evangelho. Vocês acham mesmo que Jesus precisava de um congresso? Que Ele precisava da minha vida para proclamar o nome dEle? Não, mas ainda assim nós temos esse privilégio. Esse privilégio veio de Deus, meu irmão. É privilégio de Deus a gente poder abrir essas portas, a gente poder postar no nosso Instagram, a gente poder falar para as pessoas que existe um Deus que é vivo. Ele não precisa de nós. O Senhor, Ele não precisa de nós, mas nós somos totalmente dependentes dEle. Totalmente dependente daquele que é digno, daquele que é exaltado, daquele que é santo, daquele que é maravilhoso. Se você está aqui nessa noite e tem esse desejo de declarar Cristo onde quer que você esteja, assim como eu falei para Deus, Senhor, o meu único desejo nessa conferência é que quando ela acabar, ela não acabe em mim. Que eu continue realmente declarando qual é a boa notícia da minha vida. A boa notícia da minha vida não é um emprego novo. A boa notícia da minha vida não é uma casa, não é um casamento. A boa notícia da minha vida é que um Jesus morreu por mim. É que um Jesus me ama. Ele me ama, Ele te ama. Que essa seja a boa notícia das nossas vidas. Já pensou que maravilha seria quando alguém que a gente não encontra há muito tempo para falar com a gente, e aí, tem alguma novidade? E a gente tiver coragem, assim como Paulo disse a esse povo, eu estou orando para que vocês sejam encorajados, e a gente tenha coragem de falar, olha, a novidade que eu tenho para você é que Jesus Cristo é bom. A novidade que eu tenho para você sobre a minha vida é que eu encontrei um Deus que me curou, que me transformou, que me libertou dos meus pecados. E esse evangelho ele vai correndo por todos os lugares, a todas as criaturas, porque é a palavra viva, é o próprio Deus. Amém? Então vamos orar nessa noite, se coloque